Quais são as pessoas que você considera mais importantes na sua vida? Eu poderia aqui citar uma lista, dando uma ordem, enumerando a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Mas eu vou me conter apenas às três primeiras pessoas mais importantes que nós devemos considerá-las em nossas vidas. Essa importância se dá nos seguintes critérios. Primeiramente, vamos considerar o amor. A ordem de importância se dá primeiramente ao amor. Depois, a submissão. E o respeito eu nem vou mencionar porque nós devemos respeitar todas as pessoas. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vou ler aqui um texto que está em Mateus no capítulo 22, versículo 34 ao versículo 40, que diz o seguinte: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o colocou à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A partir desse texto nós vamos aprender qual é a ordem de importância, quais as pessoas mais importantes da nossa vida. A primeira eu creio que você já conhece e já percebeu nesse texto que acabei de ler, em Mateus no capítulo 22. Nós vimos aqui nos versículos 37 e 38 que Deus é a primeira pessoa, é a pessoa a quem merece o nosso maior amor, a nossa maior atenção. Em outras palavras, a primeira pessoa de todas as nossas vidas é a pessoa de Deus. Aqui no versículo 37 do capítulo 22 de Mateus está escrito, e são palavras do próprio Senhor Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele diz que esse é o primeiro e maior mandamento. Isso aí deixa bem claro que Deus é a pessoa mais importante que existe em nossas vidas. Algo que nós precisamos observar aqui também é que Jesus falou que esse amor que nós devemos empregar para a pessoa de Deus, ele tem que ser completo. Tem que ser de corpo, de alma e de espírito. Ou seja, todo o nosso ser, toda a nossa vida, todas as nossas emoções, imaginações, pensamentos, planos, propósitos, projetos, toda a nossa vida, tudo o que nós possuímos pertence a Deus. E Deus deve estar em primeiro lugar em todas essas coisas, em todos esses âmbitos que eu mencionei aqui em nossas vidas. Nós também devemos estar atentos à seguinte informação que eu observei aqui também nesta passagem. Ninguém pode tomar o lugar de Deus em nosso coração. E para isso eu trouxe uma outra referência bíblica que vai complementar essa informação. Olha só, nós vimos aqui que Jesus disse que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então é por isso que eu falei que ninguém pode tomar o lugar de Deus dentro do nosso coração. E lá no Pentateuco, no livro de Êxodo, capítulo 2, nos versículos 3 e 4, nós temos o seguinte texto: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra.
Muitas pessoas caem no erro de achar que ídolos são apenas aquelas imagens representando entidades espirituais, santos, pessoas que existiram e passaram por essa terra. Mas nós precisamos entender que outras pessoas e também coisas podem se tornar ídolos no nosso coração. Um ídolo é tudo aquilo que você coloca no seu coração no lugar de Deus. É aquilo que você tem como mais importante, mais precioso, algo que você deseja muito, algo que você valoriza muito dentro do seu coração. Estou me lembrando aqui de uma fala de Jesus, que ele diz o seguinte: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Ou seja, aquilo de maior valor na sua vida, de maior importância. É ali que o seu coração estará. Então o nosso coração tem que estar em Deus. É por isso que Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E lá no livro de Êxodo está escrito que nós não devemos ter outros deuses além de Deus. Ou seja, não devemos ter outras pessoas nem outras coisas no lugar de Deus em nosso coração. Então ficamos aqui com a primeira pessoa. Deus é a pessoa mais importante em nossas vidas. Não devemos ansiar por ninguém e nem por coisa alguma em nossas vidas mais do que a pessoa do próprio Deus. Agora vamos para a segunda pessoa. E a dica, caso você percebeu, se você ficou atento, ela já foi dada, a resposta já foi dada ali na referência inicial em Mateus capítulo 22. Porque o primeiro e maior mandamento é amar ao Senhor nosso Deus. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amar o nosso próximo como a si mesmo. Ou seja, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas aí você pode estar achando então que a segunda pessoa mais importante é amar o nosso próximo. Eu digo a você que não é. Porque para você amar ao seu próximo, você tem que ter uma referência de amor. E nesse caso aqui, a referência tem que ser a você próprio. Porque o Senhor Jesus Cristo está falando: ame o seu próximo da mesma maneira que você ama a si mesmo. Então, se você não se ama, se você não se cuida, se você não confia em si próprio, se você não deseja o seu próprio bem, não investe em si mesmo, não se ajuda, não tem como você verdadeiramente amar o seu próximo. Olha só uma referência que eu separei aqui, também no livro de Mateus. Mas antes de entrar nela, para termos um melhor e maior entendimento, vou colocar aqui mais alguns exemplos. Eu falei aqui que nós devemos nos amar, desejar o nosso bem, para depois nós desejarmos o bem do nosso próximo. Agora vamos inverter isso aqui. Jesus falou o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Está no versículo 39 de Mateus capítulo 22. Amar o próximo como você se ama. Imagine se você estiver sentindo ódio de alguém, desejando o mal de alguém. Jesus falou: você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Então, quando você estiver odiando alguém, invejando alguém, desejando o mal de alguém, se coloque no lugar desse próximo. Aí você pensa: será que eu gostaria que alguma pessoa me odiasse, ou me invejasse, ou desejasse o meu mal? É claro que não. Então essa é uma das maneiras também que nós podemos usar para entender esse amor, como que funciona esse relacionamento mútuo de amor. Nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos, não apenas no momento de desejar o bem, mas quando nós pensamos, cogitamos em imaginar o mal contra alguém, nós devemos nos colocar no lugar dessa pessoa, porque nós não desejamos que as pessoas façam o mal para nós. Sobre isso Jesus falou, e está agora o versículo que eu falei anteriormente, que nós vamos entrar nele. Mateus capítulo 7, versículo 12, está escrito:
Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam com vocês, façam também vocês para eles, porque esta é a lei e os profetas. Observem que aqui no capítulo 7 Jesus diz: esta é a lei, esse é o mandamento. Lá na referência de Mateus capítulo 22, Jesus conclui no versículo 40: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele usou a mesma expressão em outro ensino que está registrado em Mateus capítulo 7, ali no versículo 12. Portanto, tudo aquilo que nós queremos que as pessoas façam conosco, nós também precisamos fazer com elas. Então nós precisamos observar aí que existe uma mutualidade, uma troca, tem que ser algo mútuo. E tem outra coisa que eu quero deixar como observação aqui também. Muitas pessoas têm uma ânsia, um desejo de ajudar os outros, de fazer o bem para as pessoas. E é isso que Deus deseja que nós venhamos fazer. Amar o nosso próximo. Mas nós precisamos entender que as situações, os contextos de cada pessoa deve ser analisado. Olha só, Lucas capítulo 6, versículo 39, nós temos mais uma fala de Jesus que está escrito o seguinte: Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no mesmo buraco? Aqui nós aprendemos o seguinte: algumas vezes nós queremos ajudar as pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que estão querendo ajudar os viciados nas drogas a serem libertos das drogas e começam a evangelizar essas pessoas, jejuar por essas pessoas, atuar de alguma forma querendo ajudar essas pessoas. Porém, essas pessoas mal sabem que elas precisam de um tratamento, de uma cura da alma. Elas têm brechas no mundo espiritual através das quais o inimigo pode entrar na vida delas e destruir a vida delas. Ou seja, elas precisam de ajuda e estão querendo ajudar pessoas. Primeiro, essa pessoa precisa ser curada, ser tratada, ter as feridas saradas para depois ajudar as outras pessoas. É o que Jesus fala aqui em outras palavras. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Pode, porventura, uma pessoa que tem vício nas drogas querer entrar nas rodas dos viciados de drogas para ajudar eles, pregando o evangelho, por exemplo? Mais cedo ou mais tarde, ele pode cair. Pode, porventura, uma pessoa que está no pecado, por exemplo, da corrupção, se envolver com as pessoas que estão nesse meio para poder ajudá-las? Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai se envolver na corrupção. Isso vale para todos os outros tipos de pecado, como por exemplo, o adultério, a pornografia e por aí vai. Primeiro nós precisamos ser curados, precisamos estar tratados. Jesus falou aqui, é uma pergunta: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Ou seja, não cairão os dois no mesmo erro? É por isso também que ele falou: ame o seu próximo. Sim, você tem que ajudar o seu próximo, sim. Mas da mesma maneira que você se amou, que você se ajudou, que você se ama e que você se ajuda. Ou seja, eu sou a referência para amar a pessoa. É claro que acima de mim eu tenho a pessoa de Deus, de Jesus Cristo. Então primeiro eu devo amar a mim mesmo para depois amar o próximo. Vimos aqui que a segunda pessoa mais importante somos nós. A primeira pessoa que está acima de todos e acima de tudo é Deus. Ele é a nossa referência. A segunda pessoa somos nós, porque nós não temos condições de ajudar o nosso próximo, independente de quem seja, se nós tivermos com problemas no interior da nossa alma. Nós vimos aqui em Lucas 6,39. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? E agora nós vamos para a terceira pessoa mais importante, a que está abaixo de nós. Aqui nós vamos ter uma condição. Se você é uma pessoa casada, isso aqui vai valer para você. Caso não seja,
aí não vai valer. Você vai ter que empregar outros critérios para ver aí qual é o tipo de pessoa que vai ficar na terceira posição da sua lista. Para quem é casado, a terceira pessoa mais importante é o cônjuge, o seu cônjuge. Para quem é mulher, o seu marido. Para quem é homem, a sua esposa. E eu peguei um texto aqui no livro de Efésios que ele vai fechar com chave de ouro. Ele vai abordar as duas partes, tanto para o homem quanto para a mulher. Está em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 26. Nós temos o seguinte texto: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Agora o versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós vemos aqui que nesses versículos aqui, deixe-me ver, 22, 3, 4, 5, 6, nesses 5 versículos, a maioria deles está se referindo à mulher. Os 3 primeiros, o 22, o 23 e o 24. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo deu ênfase maior na mulher. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. E lá no versículo 24 ele diz: assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Ele repetiu isso aqui 2 vezes. Ele deu uma ênfase. Assim como nós devemos nos sujeitar a Cristo, a igreja é submissa a Cristo, porque Cristo é o cabeça, ele é o nosso líder. No relacionamento conjugal é assim também. O homem representa Deus, ele é o líder. Nós não podemos esquecer que Deus criou primeiro o homem e depois ele criou a mulher. Portanto, o homem é o líder, ele é o responsável, ele é o cabeça, é ele quem governa. Deus vai tirar satisfação primeiramente do homem, porque ele foi constituído por Deus como o líder. É por isso que Paulo fala dessa forma. Então ele diz aqui que a mulher ela tem que se sujeitar, ser submissa ao seu marido. Mas nós não devemos interpretar isso aqui de maneira errada. A mulher não tem que aceitar tudo de errado, as coisas erradas que o marido tenta colocar a mulher debaixo de certas situações. Aqui estamos falando de respeito, se submeter a uma liderança inspirada pelo Espírito de Deus, dentro da palavra. Mas aí quando eu leio aqui também o apóstolo Paulo falando sobre os maridos, aí eu vejo que essa falsa sensação da mulher ser inferior ao homem, isso aí começa a ficar em pé de igualdade. O homem é superior apenas na questão da liderança, porque ele é o líder, o responsável. Mas em questão de respeito e amor, os dois estão no mesmo nível. Vejam o que está escrito no versículo 25 de Efésios capítulo 5. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Olha aqui o amor. Que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Aqui nós vemos também que o homem ele vai ter que se sujeitar muito à sua esposa, se submeter a várias coisas por causa de sua esposa, por amor a ela. É lendo isso aqui que eu interpreto que os dois, o marido e a mulher, e a esposa, o homem e a mulher, em um relacionamento conjugal, eles estão em pé de igualdade quanto ao respeito e ao amor. Portanto, a terceira pessoa em nossas vidas, para quem é casado, a terceira pessoa que nós devemos amar é o nosso cônjuge. Então, a primeira pessoa de nossas vidas é Deus, está acima de tudo e de todos. A segunda pessoa somos nós mesmos, porque nós não temos condições de amar o nosso próximo se nós não amamos a nós mesmos. E a terceira pessoa é o nosso cônjuge. Para o homem é a sua esposa e para a mulher é o seu marido. Então, se essa palavra trouxe alguma edificação na sua vida,
Se essa palavra te trouxe algum proveito, eu te peço que você deixe o seu like e também compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas e abençoadas por Deus através dessa palavra. Fique à vontade para fazer os seus comentários e, caso não sejam inscritos, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem novos conteúdos. Caso vocês queiram estar recebendo todos os conteúdos que posto aqui no YouTube, fiquem atentos aos links das minhas outras redes sociais que vão estar em algum lugar aí aonde você estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigado por mais um vídeo no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.